César Bergo, economista, sociólogo, mestre em finanças e presidente do Conselho de Economia do DF, juntamente com o professor Sérgio Nazaré, economista, doutor em contabilidade e professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília. Ao final da palestra, teremos espaço para dúvidas. Então, caso queira, podem inserir seus comentários no chat para posterior resposta dos nossos palestrantes. Desde já agradeço a atenção de todos e passo a palavra para o professor Sérgio. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na Finatec, é um prazer ainda maior estar conversando aqui com meu amigo César Bergo. Nós vamos estar discutindo com vocês alguns aspectos de finanças, bem focados em mercado, e ao final eu vou contribuir um pouquinho com vocês em relação ao sistema bancário. Então, tenham todos uma boa noite. Eu vou passar aqui a apresentação. Eu só gostaria que vocês confirmassem se o PowerPoint já está visível para todos. Alguém pode confirmar se a tela está disponibilizada aí para a audiência? Sim, professor, já está compartilhado. Professor César Bergo, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer muito grande estar aqui nesta noite para falar um pouco sobre o mercado financeiro e mercado de capitais. Não existe mercado de capitais sem mercado financeiro, né? Então, o mercado financeiro, ele acaba perpassando todos esses mercados. E a atuação dele é muito importante para todos os segmentos da economia. Ele consegue dar toda uma estabilidade econômica, consegue trabalhar a parte de intermediação. Mas a grande pergunta que eu faço, né, para iniciar a nossa fala de hoje, é: a atuação do mercado financeiro e de capitais na economia promove estabilidade e desenvolvimento? Bom, acho que depois do que eu vou falar, acho que vocês mesmos vão responder essa pergunta. Bom, nós temos um plano geral, 4 entes, né? Nós temos a sociedade, temos o governo e temos as empresas, né? Mas o importante eu gostaria de ressaltar que mesmo com a pandemia, mesmo com todas as dificuldades, de maio até agosto, o mercado de capitais cresceu cerca de 15%. Foram 62 bilhões de reais injetados nas empresas. O mercado de capitais no ano de 2020 movimentou mais de 213 bilhões. Então, é muito significativo que, apesar da chamada crise endêmica, crise sanitária, dê um nome que queiram dar, né, para ela, o mercado de capitais, juntamente com o mercado financeiro, caminha a passos largos. O que é importante também observar é que o mercado financeiro nacional é um dos mais sólidos do mundo e serve de referência também, fruto do trabalho árduo do próprio Banco Central, trabalho árduo dos bancos, né? Trabalho árduo dos empregados, dos funcionários, dos economistas, dos profissionais bancários, né? Todo o trabalho que faz com que o sistema financeiro nacional busque um certo equilíbrio no trabalho que a gente encontra nesse mercado. Bom, a sociedade, então, ela acaba tendo, com o mercado de capitais, uma garantia de renda, né? Essa garantia de renda é dada através do aumento da atividade econômica. Então, a sociedade acaba lucrando também com o aumento da atividade. Então, você tem os fundos de private equity, por exemplo, que aliam um conhecimento financeiro, um conhecimento operacional, e faz com que a valorização atinja todos os segmentos da sociedade, gerando emprego e gerando riqueza também. Depois também, nós podemos observar que o mercado de capitais é responsável por uma maior taxa de poupança. Então, nós temos hoje uma realidade boa, né? Porque a taxa de juros nunca teve num patamar tão baixo, a nossa Selic, e então nós temos opções hoje de investimento que o mercado de capitais traz para vocês, através da renda variável. Mas hoje é bem mais diferente do que há anos atrás. Hoje você tem gestão de risco, você tem profissionais altamente preparados, né? Hoje, para atuar no mercado, você tem que ter uma certificação.
Então, o mercado é formado pelos administradores de carteira, pelos analistas de valores imobiliários, né, pelos auditores, pelos consultores e pelos agentes autônomos, né? Então, todos eles são preparados para estar lidando com esse tipo de investimento, fazendo com que a multiplicidade de ações convirja para um único objetivo, que é melhorar os aspectos relacionados à segurança e também com relação a risco do mercado. Então, nós temos também mais investimentos em infraestrutura, né? Recentemente, a gente teve casos, inclusive, do Fundo de Infraestrutura, né? Que faz com que os recursos tenham, porque são recursos, geralmente, que têm que ser captados para longo prazo, né? Vai fazer uma hidrelétrica, por exemplo, é 10, 15, 20 anos a maturação. Então, é necessário que haja um veículo que possibilite esse investimento. E no mercado de capitais, nós temos a variada gama de fundos de investimentos que permitem atender a esse anseio. Também nós temos aqui a questão da inovação. Quantos casos nós temos hoje em que as pessoas têm uma boa ideia, mas não têm dinheiro para realizar? Eu cito um exemplo da década passada, do cidadão que criou um aparelho, e esse aparelho ele tentou fabricar e não conseguiu. Então, um fundo de private equity comprou a ideia e desenvolveu. E hoje é um sucesso. O Steriler, né, que quem sofre de asma sabe exatamente o que eu estou falando desse aparelho, que ele acaba eliminando, através dos sistemas eletrônicos, o ácaro. Né? Mas isso foi ideia de um brasileiro de Petrópolis, para vocês terem uma ideia. Então, são ações que o mercado de capitais está agindo. Hoje tem o Vale do Silício, aqui na UNB também, nós temos a incubadora de empresas. Né? Tudo isso faz com que a gente se motive mais para um país melhor e de desenvolvimento. E, por último, também, acaba se propiciando a estabilidade econômica. Com esse vai e vem da situação política, com esse vai e vem da situação monetária, com esse vai e vem da situação internacional. Né? Então, é um ponto de equilíbrio para o nosso mercado. Exemplo dos fundos de pensão, né? Que nada mais são do que fundações que utilizam fundos, né, do mercado de capitais e possibilitam uma certa estabilidade hoje nesse mercado. O governo ele ganha também, ele ganha um aumento dos impostos, né, e também com maior atividade econômica, fazendo com que há uma melhoria nas condições, no ambiente de negócio, né? Os investidores eles acabam tendo opções boas, melhores do que, às vezes, aplicar numa renda fixa, não que a renda fixa fosse algo ruim, né? Então, é preciso saber exatamente qual é o seu perfil de investidor, né? Então, às vezes, você tem um perfil conservador, você tem um perfil moderado, você tem o perfil agressivo. Então, o mercado ele tem produtos para todos esses perfis. De horizonte de tempo, ele vai ter um produto, e esse produto ele é feito no mercado. São os profissionais que trabalham nas assets, são profissionais que trabalham nos bancos de investimento. Para ver o potencial desse mercado, o mercado americano é 80% banco de investimento, mercado norte-americano, a maior economia do mundo. Nós aqui, apenas 20% desse mercado é representado pelos nossos bancos de investimento, sendo a porta de entrada do mercado de capitais. E ganham as empresas também, que elas conseguem melhor equalização da taxa de juros, né? Ela pode fazer uma gestão financeira mais eficiente, né? Com relação à origem do capital. Pois não, pode passar, professor. Sérgio, pode passar. Obrigado. Então, a sociedade, então, ela tem uma... pode passar essa tela, Sérgio. Bom, volta um pouco, Sérgio.
Aqui na minha imagem, eu estou te vendo. Você está me ouvindo, Sérgio? Estou te ouvindo perfeitamente. Estou aqui com a tela do ciclo virtuoso. Então, a gente podia voltar o ciclo virtuoso, volta mais uma. Plano geral, sociedade e governo. Você estava nessa tela aqui, que é a inicial do plano geral, e tem uma segunda tela de plano geral. Essa segunda tela do plano geral, por favor. Porque Isso, tá aqui no meu computador acabou travando, mas eu estou vendo aqui na outra aqui. Então, tá bom. Então, no plano geral, então, a gente comentou o papel da sociedade, do mercado de capitais vis-à-vis a sociedade, vis-à-vis o governo, os investidores e a empresa, correto? E alguns fatores, eles se mostram importantes nesse momento, né? Você tem... Pode passar, Sérgio, para o próximo slide. Ciclo virtuoso, assim como observado no PIB. Ciclo virtuoso. Esse aí, ótimo. Agora entrou aqui, porque estava travado. Assim como observado no PIB, né, a geração de empregos também tem reflexos positivos na arrecadação de impostos, como a gente falou nas questões do governo. Você pode auxiliar na mobilização da poupança, né, criar um incentivo para que as pessoas investam mais, poupem mais. Você tem uma vantagem também que propicia a redução do custo de capital para as empresas, né? Elas conseguem fazer uma relação entre capital próprio e capital de terceiros mais adequada, fazendo uma gestão financeira eficiente. Você tem também um aumento substancial na disponibilidade de recursos, sobretudo recursos de médio e longo prazo, né? Então, você tem determinados empreendimentos em que o break-even ele é longo e você tem que buscar um recurso de longo prazo, então o mercado ele vai te oferecer isso. Também, você tem uma maior liquidez para as empresas e investidores através de um mercado secundário de títulos. Hoje em dia, você tem produtos bastante atraentes, né, como opção de investimento. Fazer o investimento, para fazer o investimento render mais. Depois também tem a viabilização de maior número de projetos, né? O governo, como nós estamos passando esse momento de dificuldade, ele tá reduzindo cada vez mais os investimentos. Tradicionalmente, a economia brasileira dependeu muito dos investimentos públicos. Não que ele tenha que diminuir, mas você ter opções, outras, que lhe possibilitam tocar os projetos, isso é muito importante. Então, o mercado ele age diretamente nisso através da sua estrutura, uma estrutura preparada, uma estrutura competente, e que um detalhe importante, que os nossos profissionais do mercado financeiro e do mercado de capitais, eles estão no mundo inteiro e são valorizados no mundo inteiro. Porque esse produto financeiro, esse produto do mercado de capitais, ele é praticamente uma commodity internacional. Funciona lá nos Estados Unidos, funciona na Europa, na China, na África, em qualquer local. Ou seja, a estrutura é muito semelhante, né? Vai muito da capacidade de empreendedorismo, a capacidade de estudo, de análise dos nossos profissionais também. E a expansão da produção, aumento da renda e criação de emprego, que é o fruto, que eu já comentei anteriormente, o fruto mais importante. Pode passar, Sérgio. Passou, Sérgio? Sim, estamos aqui no visão de mercado e estabilidade econômica. Tá bom. Aqui no meu ainda não tinha aparecido ainda. Mas, no tocante a essa visão de mercado, nós temos um ciclo natural dos negócios, né? Então, o mercado financeiro, ele tem o fato de mobilizar a poupança, que a gente já viu, né? Temos a questão da gestão de risco, e o importante aqui também, que entra o fator preponderante
na atuação do mercado de capitais é nessa alocação de ativos, né? Então, é basicamente o que o mercado de capitais ele desenvolve e desenvolve essa técnica de alocação e leva também ao que nós hoje chamamos de disciplina corporativa, algo bastante importante dentro das organizações, o que acaba redundando na chamada governança corporativa, né? Então, nós temos aqui uma maior liquidez do mercado, como a gente já comentou, também depende muito do horizonte de tempo. Depois, você tem um aspecto importante ligado ao custo de capital e à gestão. Bom, em linhas gerais, eu já acabei comentando esses fatores, eu peço para passar já para o próximo, Sérgio. Estamos aqui no ciclo do ambiente de negócios. Ciclo de ambiente de negócio. O meu que não está aparecendo. Já passou? Já. Agora entrou aqui. Bom, como a gente aprende em economia, né, na hora que a gente vai calcular o produto interno bruto, então você tem os trabalhos, o consumo das famílias, as empresas investem, produzem, e o governo ele acaba cobrando os impostos e as taxas. No mercado não é diferente. Então você tem ali a disponibilidade do serviço do governo, né, que geralmente vai investir naqueles setores de bem-estar social, que é ligado à saúde, à educação, à segurança, né, e em contrapartida ele vai receber os impostos. E também no mercado de capitais não é diferente, né? Então, no mercado de capitais, você tem lá, de um lado, os investidores, que eles têm uma divisão em investidor individual e investidor institucional, que são os grandes investidores. A Comissão de Valores Mobiliários chega a dividir os investidores em 3 grupos, né? Então, o investidor normal, o chamado investidor qualificado e o investidor profissional. Então, o mercado produz produtos para esses 3 segmentos de investidores. Do outro lado, na demanda por recursos, nós temos as empresas. Temos as empresas grandes, as corporates, e temos as pequenas e médias empresas também, que são demandantes de recursos no mercado. Então, a junção desses duas necessidades, tanto a necessidade de investir como a necessidade de receber e captar recursos, o mercado age profissionalmente, através de uma regulação feita pela Comissão de Valores Mobiliários, e em alguns casos também envolvendo o Banco Central, e fazendo com que esse tipo de projeto ele vá ao seu objetivo maior, que é buscar um crescimento econômico ou o desenvolvimento econômico, dizendo bem claro que o desenvolvimento econômico ele mantém o ganho social, o ganho de negócios, né? E o crescimento não necessariamente implica nesses ganhos, mas uma vez você crescendo economicamente, você pode produzir um desenvolvimento perene, né? Então é bom que você faça a diferenciação entre crescimento e desenvolvimento. E o mercado de capitais, ele age diretamente no desenvolvimento, tornando os projetos perenes, tornando os projetos de uma manutenção interessante e fazendo com que também o mercado financeiro absorva esses tipos de investimento. Hoje é muito comum, né? Você tem o certificado de recebíveis imobiliários, os certificados de recebíveis agropecuários, que ajudam, né, a diversificação dos investimentos no mercado financeiro, né? E as pessoas elas acabam buscando adequar o risco, né, o seu perfil, à oferta desses produtos. Pode passar, certo? Bom, agora, Bergo, eu vou comentar um pouquinho sobre bancos. Ah, tá bom. É isso? Tá. Eu aproveitei um trabalho que nós conduzimos lá na UNB para contextualizar aqui esse papo sobre o mercado financeiro introduzido aí pelo professor Bergo, que vocês viram ali que o mercado financeiro contribui efetivamente para o dinamismo da economia.
Como é que ele faz isso? O banco é um ente diferente na economia. O que é que ele faz? Ele intermedia as poupanças, capturando o recurso dos agentes poupadores e entregando para aqueles que precisam fazer investimentos ou ampliar o seu consumo. Tem todas essas frases que eu coloquei aí, de transformação de prazo, de gerenciamento de liquidez, ele pega dos menos líquidos, tá, junta com os mais líquidos e entrega lá para os investimentos. E aí eu aproveitei os dados da pesquisa que nós conduzimos recentemente lá da UNB para conversar com vocês sobre o que aconteceu com o principal ativo dos bancos em relação à crise, os empréstimos, que é esse senhorzinho aí que está carregando com toda a força que ele tem o sistema bancário nas costas dele. O que aconteceu em relação a provisões? Provisões é o principal item de mensuração de risco de um banco. Os bancos vivem um conflito muito grande nas crises, que é um conflito, a gente chama em economia de um trade-off, que é o seguinte: se ele conceder mais crédito durante a crise, ele vai pegar as empresas no momento que as empresas estão com quedas de faturamento, com diminuição do seu volume de atividade, então, portanto, ele pode até enfrentar mais risco. Por outro lado, se ele não conceder o crédito, ele pode aprofundar a crise, fazendo com que as empresas não tenham o capital de giro necessário para suportar o período de passagem da crise. Vocês devem estar acompanhando aí nos noticiários as famosas curvas em V e U e L. Todo mundo quer que a crise saia em V, que é uma depressão profunda, depois volta rápido, e o que a economia cai, anda um pouquinho baixa e depois volta a subir, e em L a gente nem fala que ninguém quer. O que é que nós pegamos aqui? A nossa pesquisa ela pegou o balanço dos bancos públicos e privados, é um estudo específico lá para comparar o desempenho de bancos públicos e privados. Os 16 maiores bancos brasileiros são responsáveis por 78% do crédito que existe nesse nosso país. E o que é que eles fizeram? Tá? Se a gente olhar as primeiras 3 linhas, nós temos aí o desempenho dos bancos públicos. Tá? Aí eu coloco assim, série é o passado. Tá? Primeiro semestre, aí é semestre, né, de 2020, é o presente. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com as perdas, né, as provisões dos bancos, lançadas nos balanços. Tá? Em média, na série, elas eram 1,63%, tá, das carteiras de ativos anteriores. Carteira de ativo hoje lançou a perda 1,63%, esse valor que está aí na tela para vocês nos bancos públicos. Vamos olhar o que aconteceu no primeiro semestre. Diminuiu. Por quê? Porque houve flexibilização de condições de pagamento em larga escala, tanto pelos bancos públicos quanto pelos privados. A gente já vê aí na principal índice de risco do banco, que é a provisão. Se a gente olhar lá nos bancos privados, tá, a média das provisões dos bancos cresceu até um pouco. Eu falei, poxa, fiquei surpreso. Deveria ter diminuído, porque todos eles publicaram em seus balanços dizendo que tinham dado melhores condições e até suspenderam pagamentos durante a crise. Eu estou falando aí dos meses de abril, maio e junho. Houve suspensão de pagamentos aí durante a crise. O que ocorreu? Alguns grandes bancos brasileiros tiveram pontuais problemas de inadimplência com grandes clientes, o que fez que essa perda aí aumentasse. Mas, no geral, da carteira melhorou. E se vocês notarem a última linha, uma medida estatística de coeficiente de variação, apenas vou chamar a atenção para um detalhe, não cabe aqui da aula de estatística. Apenas olhar que a variância, o risco, a dispersão do sistema diminuiu, tanto em bancos públicos quanto os bancos privados em relação a provisões. Ou seja, os bancos, o sistema brasileiro de crédito em geral, ele ajudou a economia a ganhar fôlego para passar pela crise. A gente verifica isso também em capital. Tá? Se vocês olharem aí, notadamente na última coluna, N1 é o nível de capital dos bancos, proporcionalmente ao seu ativo ponderado pelo risco, nós tínhamos lá na última coluna, na série, tá, uma proporção de capital maior em relação ao ativo ponderado pelo risco. O que é isso? Mais fôlego dos bancos. O que eles fizeram no primeiro semestre desse ano? Eles apertaram mais o seu capital, ou seja, assumiram mais risco. Uma vez que, ao você abrir mão, alongar prazo de operações, suspender pagamentos, reduzir taxas de juros, trocar taxas de juros antigas altas por taxas de juros novas baratas, faz com que você consuma mais capital. Portanto, aí você vê essa queda no índice de capital, tanto de bancos públicos, 17 para 14, quanto de bancos privados, quase 16 para 14 também. Entretanto, o que a gente vê? De novo, o que chamou a atenção nesse estudo? Durante a crise, os bancos meio que uniformizaram os seus procedimentos no sentido de dotar a economia de fôlego para passar sobre a crise.
Na leitura do balanço dos 4 maiores bancos brasileiros, Itaú, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil, você nota das nossas notas explicativas claramente essa discussão em relação às curvinhas de queda de inadimplência e o aumento do consumo de capital por eles terem proporcionado esse fôlego para a economia. Esse é um ponto muito importante para a gente debater, porque chama a atenção, vai ao encontro do que o Bergo acabou de falar, do volume de recurso que entrou na economia do mercado de capitais. Ora, o mercado de capitais aumentou o volume de recursos investido em empresas brasileiras e os bancos, notadamente em micro e pequenas empresas, em pessoas físicas, créditos consignados, em crédito a empresas, também proporcionaram esse funding, mais via melhoria nas condições existentes de crédito do que via crédito novo, mas essas duas variáveis também cresceram. Essa é a pauta que a gente espera estar conversando com os senhores ao longo dos nossos cursos aí de mercados financeiros, trazendo essas discussões todas, tanto a parte conceitual quanto a parte prática, mostrando aí os números do mercado. Eu só tenho a agradecer aí a participação de todos e aguardo aí, tanto eu quanto o Bergo, eventuais perguntas que a gente possa compartilhar aí algum tipo de discussão com os senhores. Olá, professores. Não tivemos nenhuma dúvida ou pergunta aqui no chat, mas, de qualquer forma, gostaria de agradecer a excelente palestra, muito produtiva, e que, caso vocês tenham interesse, vocês podem acessar a página da Academia Finatec, academiafinatec.com.br, terão mais informações a respeito do curso que o professor falou, de especialização em mercado financeiro, né? Hoje só foi um gostinho, né, do que esse curso pode apresentar, tá bom? E nós estamos à disposição. Mais uma vez, quero agradecer o professor Sérgio Nazaré, o professor César Bergo, pela excelente palestra. Agradeço a todos e uma boa noite.